Como você viu aqui no Expresso, o presidente Jair Bolsonaro deu declarações fortes sobre a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, controlado pelo governo de São Paulo, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Primeiro, o presidente disse que não iria comprar a vacina. Depois, amenizou o tom e afirmou que não iria adquirir nenhuma vacina que não tivesse comprovação científica. O tema do debate de hoje é: o presidente e o governador de São Paulo estão politizando a produção e a distribuição das vacinas? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal. Oi, Bruno, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. E o Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Oi, Caio, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, doutor Bruno. Seja muito bem-vindo. Boa noite, espectador da CNN. E já que ele está de volta, então começamos com ele. Bruno, suas considerações iniciais, por favor. Obrigado, Carol. Boa noite, Caio. É bom estar de volta. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Bom, os fatos que transcorreram de ontem para hoje deixam transparecer mais do que nunca que as crendices, as superstições, as ideias preconcebidas foram relegadas à política pública pelo excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Na data de ontem, o ministro Pazuello anunciou a possibilidade de compra de vacinas em desenvolvimento, a chamada Coronavac, produzida por uma empresa chinesa, uma empresa privada chamada Sinovac. Hoje, no mundo, existem 11 vacinas na chamada fase 3 de testagem. Dessas 11, 4 são chinesas e tem uma quinta ainda que é um consórcio que tem uma empresa chinesa que faz parte. Entre essas 4 puramente chinesas, duas vacinas diferentes estão sendo desenvolvidas pela empresa estatal chamada Sinopharm e uma outra está sendo desenvolvida por um instituto militar chinês, a CanBio. Por fim, a gente tem essa quarta vacina, que é a da Sinovac. Eu ressalto que não é uma empresa pública, é uma empresa com ações negociadas na Nasdaq, a Bolsa de Valores norte-americana. E ela é desenvolvida também em parceria com diversas outras entidades que vêm obtendo bastante sucesso nos testes com milhares de voluntários de vários países, entre eles a própria China, o Brasil, a Turquia e a Indonésia. E é uma vacina que já tem, inclusive, um contrato, um acordo com os Estados Unidos para distribuição, para venda para autoridades americanas também. Aqui já emerge um primeiro preconceito, chamar essa vacina de vacina chinesa. Não é uma vacina chinesa, é uma vacina que está sendo desenvolvida por uma empresa chinesa, com várias outras entidades e não pelo governo chinês. Essa coisa de chamar a vacina chinesa deixa transparecer a intenção de rotular a vacina, de transferir a ela todo o preconceito que existe para com produtos chineses e rebaixar a qualidade desse produto que está sendo testado com muito sucesso, inclusive pelo Instituto Butantan aqui de São Paulo. Na verdade, não importa onde foi feita a vacina. Mesmo que fosse uma vacina desenvolvida por uma estatal chinesa, o que importa efetivamente é que a vacina seja ratificada pela comunidade científica internacional, que tenha seus resultados comprovados e que seja aprovada pelos órgãos reguladores e sanitários. Ah, mas foi isso que o Bolsonaro falou. Não, alto lá, não foi isso. O presidente Bolsonaro tentou esconder a sua escolha política depois da péssima repercussão que a fala dele teve. Então vamos entender isso. Os contratos celebrados entre os órgãos públicos e os laboratórios que estão desenvolvendo essas vacinas são contratos complexos e também são apostas. Por que são complexos? Porque envolvem a opção de compra de um produto que ainda está em desenvolvimento, envolve a transferência de tecnologia e envolve a parceria para a produção, eventualmente. E por que são apostas? Porque o produto que estamos pagando pode não funcionar. Bom, então por que a gente está comprando antes? Porque quem se adianta a compra toma mais risco, mas tem o produto primeiro. E quem tiver o produto primeiro, obviamente, vai ter vantagem no mercado, não vai participar daquela corrida pela vacina. Está se adiantando, tomando risco para isso. Por isso é óbvio que nenhuma vacina vai ser ministrada na população sem a aprovação da Anvisa. E eu gosto de acreditar que a Anvisa não vai aprovar nenhuma vacina sem as devidas comprovações científicas, ok? Mas os contratos celebrados, essas apostas iniciais, são muito importantes para a própria população, para que a população possa ter a imunização o quanto antes.
E o governo federal já fez a aposta dele. Já fez um acordo de 522 milhões de reais para 100 milhões de doses com a AstraZeneca, a vacina de Oxford, que todo mundo fala. O governo do estado de São Paulo também fez a sua aposta, de 90 milhões de dólares para 46 milhões de doses da vacina Coronavac. Então, traduzindo, o que o ministro Pazuello anunciou ontem é que o Ministério da Saúde também apostaria na vacina da Sinovac. E por quê? Porque ela é uma das mais promissoras até agora. É a que tem resultados mais consistentes e que deve estar pronta mais rápido. Ela é desenvolvida com uma técnica tradicional de enfraquecimento de adenovírus e não vai ter grandes dificuldades de desenvolvimento aqui no Brasil. Por outro lado, a aposta do governo federal, a vacina da AstraZeneca, parece estar tendo cada vez mais problemas. A testagem nos voluntários, a gente lembra, foi suspensa semanas atrás por conta de reações adversas. O laboratório retomou essa testagem alguns dias depois, mas para se ter uma ideia, essa testagem continua suspensa nos Estados Unidos por decisão do FDA, que é a Anvisa deles até hoje. Além disso, essa vacina da AstraZeneca, ela usa uma tecnologia que é completamente nova, que ainda não foi utilizada em nenhuma vacina aprovada até hoje. Então fica claro que a gente tem uma aposta que parece ser melhor do que a outra. E que o ministro da Saúde, entendendo isso acertadamente, quis colocar suas fichas também nessa aposta melhor. Só isso. E o que o Bolsonaro fez? Cancelou essa aposta melhor. Por quê? Por motivos políticos, por motivos ideológicos, por pressão da sua base política radical e das suas ideias preconcebidas. Caio, agora as suas considerações iniciais, por favor. Bom, retomando aqui a questão em debate, né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o governador de São Paulo, João Dória, estão politizando a produção, a distribuição de vacinas? Sim, mas até aqui não tem nenhuma surpresa. Toda crise tem implicações que demandam, né, a ação de autoridades competentes, e o impulso natural de quem depende do voto popular é aproveitar cada oportunidade para se capitalizar politicamente, aumentando aí o seu cacife eleitoral. Nós sempre veremos políticos buscando crédito, né, pela superação de uma adversidade, por programas assistenciais, pela melhora de índices socioeconômicos e até mesmo pela vitória de atletas e de seleções nacionais. Esse é o comportamento padrão de qualquer político, em qualquer lugar e a qualquer tempo. E, sinceramente, o problema não é politizar. O problema é politizar em detrimento da população e do interesse público. Por exemplo, o Estado de São Paulo encerrou em 26 de setembro as atividades do tão alardeado Hospital de Campanha do Ibirapuera, dedicado ao atendimento e ao tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. A estrutura era impressionante. 7.500 metros quadrados, mais de 260 leitos, 28 de terapia intensiva, 800 profissionais no local. Uma pesquisa espontânea, de satisfação revelou que 99% dos atendidos, sobreviventes, claro, aprovaram o serviço. E não faltaram aí momentos emocionantes, sempre devidamente registrados, pela nossa imprensa tão vigilante, de pacientes recebendo alta e sendo aplaudidos, e até de centenas de balões coloridos sendo lançados ao ar, para representar e homenagear as, aspas, 2.400 vidas salvas no hospital. Essa foi a expressão utilizada no site oficial do governo estadual, talvez um pouco imprecisa, se a gente considerar que a mortalidade do vírus, isso segundo o estudo mais recente, publicado semana passada no boletim da OMS, é de 0,23% dos pacientes infectados ou 0,05% entre os menores de 70 anos. E só uma curiosidade, essa taxa de letalidade é similar à gripe sazonal, que é 0,13%, e à pneumonia, que é 0,2%, e isso nos países de alta renda. Mas voltando aqui ao exemplo paulista. Segundo reportagem da revista Veja, publicada em 29 de abril, o investimento para a implantação do Hospital de Campanha do Ibirapuera foi de 12 milhões de reais. E o seu custo de operação era de 10 milhões de reais por mês. Portanto, considerando aí os seus quase 5 meses de funcionamento e agregando o valor de instalação, nós estamos falando de uma despesa estimada de 62 milhões de reais. Vocês sabem quantos pacientes foram atendidos? Apenas 3.189, o equivalente a pouco mais de 20 acolhidos por dia, ao custo médio de R$
R$ por paciente, incluídos aí aqueles com sintomas leves, sintomas moderados. Então, só para vocês terem uma ideia, no auge da pandemia, em julho, São Paulo chegou a registrar média superior a 1.900 novas internações por dia. Ou seja, aqueles 3.180 pacientes do hospital de campanha, atendidos ao longo de 5 meses, ao custo estimado exorbitante de R$ 62 milhões, eles correspondem a apenas 40 horas de internações da rede hospitalar paulista. Então, trocando em miúdos, para fazer a mesma coisa que São Paulo já fazia em menos de 2 dias, o governador gastou 150 dias e dezenas de milhões de reais e ainda saiu cantando vitória, alegando que estava, aspas, salvando vidas. Mentira! Os hospitais de campanha foram uma encenação desnecessária, uma encenação perdulária para dar holofote e protagonismo ao governador nessa grande tragédia que foi e ainda é a pandemia. Isso sim é politizar a crise em detrimento da população e do interesse público, como eu argumentei no início da minha fala. Então não há problema nenhum em alardear por aí que você está salvando vidas se você estiver efetivamente salvando vidas. Aí você pode politizar à vontade. Mas não me venha dizer que você está salvando vidas, multando e prendendo trabalhadores na rua, montando hospital de fachada e lacrando o fique em casa. E está aí o resultado. De um lado, a queda consistente no número de casos e de óbitos, conforme a quarentena se flexibiliza, provando o fracasso do isolamento social horizontal como política pública. E, de outro lado, uma população desempregada, empobrecida pela paralisação econômica, dependente de um Estado cada vez mais deficitário. Aliás, conectando a linha de raciocínio com a pauta do enunciado. Se o governador de São Paulo tivesse realmente apreço pela ciência, ele não estaria tão empenhado em queimar etapas do necessário processo científico da testagem da vacina da Sinovac. Esses testes que já estão sendo feitos em velocidade recorde, fora dos padrões regulares, eles são fundamentais para determinar se a imunização será eficaz e segura, como bem colocou o Dr. Bruno. Mas a sensação que nós temos, ouvindo as declarações do governador paulista, é de completo descaso com esses procedimentos, a ponto dele vir a público e divulgar uma data específica para o começo da aplicação de uma vacina cujos testes sequer foram concluídos. E mais, no processo de conquistar uma bem-vinda cooperação financeira junto ao Ministério da Saúde, que firmou um protocolo de intenções não vinculante com o Instituto Butantan, o governador acelerou e já correu para as redes sociais anunciando como certa uma medida que dependia de uma série de fatores e de externalidades, inclusive a sanção presidencial. Ou seja, faltou ao governador tato político ao politizar essa situação. Mas o alento é que, pelo menos em relação a essa questão específica das vacinas, a politização desse tema, seja pelo governador ou seja pelo presidente, ainda não prejudicou tanto, de forma significativa, de fato, a população brasileira. Afinal, todas essas vacinas estão em fase de teste e o financiamento do seu desenvolvimento e da sua testagem, especialmente num país deficitário como o Brasil, tem o caráter de um investimento de risco ou de uma aposta, como optou por falar o Dr. Bruno. Mas a partir do momento que as pesquisas avançarem um pouco mais e, queira Deus, for demonstrada a eficácia e a segurança da imunização, aí já não haverá qualquer espaço para essa politização. Considerações iniciais feitas, agora só me resta desejar um bom debate aos dois. Obrigado, Carol. Valeu, Carol. Vamos lá. Sobre hospitais de campanha. Eu acho que, de fato, a gente pode politizar. Eu acho que, de fato, a gente pode até discutir se as medidas feitas pelo governo do estado de São Paulo e vários outros governos de vários outros estados que criaram hospitais de campanha foram medidas que foram a mais, que acabaram não sendo tão necessárias. Mas a gente não pode ser anacrônico. A gente tem que pensar em março desse ano. Em março desse ano, a gente estava vendo países europeus com pessoas morrendo em casa, com pessoas morrendo nas ruas. Aqui na América Latina, a gente viu cenas catastróficas. A gente viu médicos tendo que escolher quem ia viver e quem ia morrer. E quando isso chega no Brasil, se tomaram as medidas cabíveis.
E se os hospitais de campanha não lotaram, foi por conta de um isolamento social. Não existe qualquer outro a não ser horizontal. Ele pode ser mais bem feito ou menos bem feito, e aqui no Brasil foi mais ou menos feito, que conseguiu segurar a lotação dos hospitais. Então, dizer agora que eles não foram lotados, que não teve a capacidade máxima, isso é fácil, mas é uma engenharia de obra pronta. Agora, a gente pode também politizar o vírus pela omissão, por não ter feito coisas. E esse é o cenário que a gente vê no governo federal. Mas a gente não está falando aqui de medidas de combate à pandemia. O que a gente veio hoje falar é de vacina. E quando a gente fala de vacina, a gente precisa se basear no conhecimento científico. Então vamos lá, vamos deixar isso bem claro. Existem 3 etapas da fabricação de uma vacina e eu vi a Carol, eu vou ter que passar para o Caio, eu falo da próxima vez. Poxa vida, tô assustando, né? Vai, Caio. Respeito total, Carol. Claro, obediência acima de tudo. Acima de tudo. Bom, o tema claramente não é hospital de campanha, mas sim a politização, né, das vacinas e, como pano de fundo, a politização da pandemia. E eu não estou fazendo engenharia de obra pronta, né? O espectador assíduo da CNN sabe muito bem que eu sempre defendi essa posição, sempre falei que os hospitais eram desnecessários, nunca foram necessários, porque o sistema aqui em São Paulo nunca colapsou. Inclusive, eu trouxe dados do Conselho Federal de Medicina mostrando que, do ponto de vista de leitos de UTI, a cidade de São Paulo era praticamente o lugar mais seguro do mundo para se contrair Covid-19. Porque não seria por falta de atendimento, são mais de 40 leitos de UTI a cada 100 mil habitantes. Esse número é superior a números do Reino Unido, da Alemanha, da Itália e da Espanha, nem se fala. Só os leitos do SUS aqui de São Paulo já são superiores ao número de leitos nesses 2 países que foram aí severamente castigados pela pandemia. E eu mostrei que, inclusive pela lei da pandemia, né, era facultado às autoridades locais imporem, né, aos serviços particulares de saúde não apenas a prestação dos serviços, como também os leitos de UTI. E nem precisaria de tanto, né? Um acordo tardio da Prefeitura de São Paulo com 5% das instituições particulares de saúde, já garantiu aí um número enorme de leitos. E eu desafiei publicamente o secretário municipal da Saúde, quando ele veio a público desinformar a população e falar que o sistema estava perto de 90% da sua capacidade, e ele fazia isso convenientemente, excluindo leitos de UTI que não estavam reservados para a Covid-19 e leitos de UTI que eram particulares. Então, eu faço questão de sustentar esse ponto de como foi perdulário, de como foi desnecessário e, acima de tudo, de como foi midiática a implantação desses hospitais de campanha, e os números falam por si sós, né? Só fechando, né, Carol, de novo, retomando, 3.200 atendimentos em 5 meses por 62 milhões de reais, sendo que o aluguel, né, de uma UTI num hospital particular custa R$ 2.100 por mês. Então, um péssimo uso do dinheiro público.